As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, são 8h10 deste dia 19 de junho de 2025, é feriado de Corpus Christi. Tem quem esteja descansando, tem quem esteja trabalhando, assim como eu, Pirulito, Sérgio Paulo, né? O Gilberto Júnior, o Clevânio não, que o Clevânio tá doente, né? Depois colocar aí que ele mandou um áudio pra mim, aí já a gente vai colocar. Ele mandou um áudio pra mim, André, não vou não, que pode fazer lá o jogo rápido. Aí foi assim, eu gravei. Tô melhor. Já posso ir na sua casa. Não precisa ir não. Bom dia para o Clevânio também e a você que está acompanhando o nosso programa pela Rádio NN e também pelo canal no YouTube, o NN Play. Vamos começar a falar de futebol alagoano, obviamente já tem informações da Copa do Mundo de Clubes, com os brasileiros voltando a campo hoje e o Asa que também volta hoje a trabalhar. O elenco se reapresenta hoje para o jogo contra o Lagarto e a sequência, obviamente, do Brasileirão da Série D. Mas quem vai trazer informações do gigante arapiraquense é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Um abraço pra você, bom dia, tô chegando, tô aqui no Jogo Rápido pela Rádio NN e também pelo NN Play, trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense, o gigante alagoano que depois da fatídica derrota para o Barcelona de Ilhéus, no último fim de semana, lá no estádio Mário Pessoa, na terra de Jorge Amado, o Asa só se reapresenta aos trabalhos nesta quinta-feira. Hoje à tarde, o Asa volta a trabalhar nesse feriado de Corpus Christi. O técnico Raniel Ribeiro deu descanso geral, deu folga a todo mundo, mas hoje os trabalhos continuam todo vapor e a programação da semana já foi definida, inclusive o Asa treina hoje à tarde, treina na sexta-feira à tarde, no sábado também no período da manhã, depois os jogadores ganham folga de novo e só retornam aos trabalhos na segunda-feira. O Asa só vai entrar em campo de forma oficial agora no dia 28. O Asa vai ter esse fim de semana de descanso, de tranquilidade, entre aspas, mas no dia 28 o Asa volta a jogar e a partir do dia 28, o Asa tem 2 fins de semana direto com jogos em casa, são 2 partidas em casa, vai jogar contra o Lagarto, depois contra o Sergipe, 2 em casa, dá uma saída, joga contra o Jequié lá no interior da Bahia, uma viagem longe pra caramba também, bem próximo a Ilhéus, cerca de 150 quilômetros de distância de Ilhéus, e depois o Asa joga contra o Penedense fora de casa no estádio Alfredo Lee, que a gente pode considerar inclusive que o jogo também é em casa pelo fato de ser em Penedo. Então o Asa tem essa sequência, principalmente nos 2 jogos seguidos no estádio municipal, contra o Lagarto e contra o Sergipe. São 2 paradas extremamente difíceis porque os 2 são concorrentes diretos pela classificação ao primeiro mata-mata da Série D. E o Asa vem de tropeços, né? Contra o União, empatou em casa e perdeu contra o Barcelona de Ilhéus. Vai pegar 2 partidas, 2 times teoricamente melhores tecnicamente e taticamente. As 2 equipes são superiores, o Lagarto e o Sergipe, essas 2 equipes que o Asa tropeçou, o União e também o Barcelona. No cômputo geral, o Asa soma 20 pontos, está a 2 rodadas buscando essa classificação de forma antecipada, não conseguiu ainda, mas soma 20 pontos, jogou 9 partidas, venceu 6, empatou 2 e perdeu 1. Tem um aproveitamento nesse campeonato brasileiro da Série D de 77%. Esse é o aproveitamento do Asa que caiu. O Asa tinha 100%, depois passou a ter 90% e agora 77%. Essa queda no rendimento tem gerado uma certa insatisfação aos torcedores alvinegros, que já falam que o Asa está jogando mal, está caindo, que precisa de reforços, que precisa
precisa de mais qualidade, enfim. Mas quando o Asa vinha vencendo, nada disso foi dito. E nós sempre falamos no Futebol Show que as vitórias escondem os erros, ou pelo menos maqueiam aquilo que está de errado. As vitórias são momentos positivos, mas agora o Asa consegue visualizar que precisa um pouco mais de ajuste para buscar de fato essa classificação à Série C do Campeonato Nacional. A direção do Asa também já pontuou algumas situações junto com o técnico Raniel Ribeiro, enfim, mas tudo isso está sendo resolvido, trabalhado. O Raniel Ribeiro tem desempenhado um trabalho satisfatório no comando técnico da Agremiação Esportiva Arapiraquense. É um trabalho de muita positividade. Os jogadores jogam para o Raniel Rodrigues, o Raniel tem o time na mão, ou seja, são só pequenos ajustes que o Asa necessita para dar sequência nesse campeonato. Evidentemente que algumas peças também para reforçar peças pontuais serão necessárias para o Asa buscar esse acesso à Série C do Campeonato Nacional. Mas no todo, o Asa está tranquilo, está de boa, está trabalhando. No âmbito jurídico, aconteceu a desocupação das famílias que estavam alojadas, estavam abrigadas na sede social, que era ou é do Asa, até porque um arrematante conseguiu parte dessa sede junto à Justiça do Trabalho em um leilão que aconteceu. Mas ontem, todas as famílias que lá residiam foram retiradas após um mandado judicial. Agora o Asa trabalha para reaver parte dessa sede social junto ao arrematante que conseguiu lograr êxito na Justiça do Trabalho lá em Recife, na regional da Justiça do Trabalho a nível federal. Departamento Jurídico do Asa está trabalhando a todo vapor nesse sentido, e nos próximos dias certamente nós vamos ter mais novidades no âmbito alvinegro sobre esse departamento jurídico, mais precisamente sobre a sede social que fica localizada no bairro Cacimbas, aqui na cidade de Arapiraca. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 8h17, tá aí as informações do Asa, que tá nesse imbróglio aí da sede social. Tava vendo a situação da sede, meu irmão. Pra quem viu a sede funcionar, principalmente ali nos anos 90, anos 80, torcedor do Asa mais antigo, eu ainda tive a oportunidade, inclusive, quando eu tava na base, a gente fazia alguns treinos lá na piscina, em outro lugar. E quando você vê a situação que tá, chega a dar uma dor no coração, meu irmão. Totalmente acabada. Quando acabar esse problema todo aí, até para reorganizar tudo, para levantar tudo ali, vai dar trabalho. Mas a gente espera que tudo se resolva, que seja bom para o Asa, que seja bom para quem arrematou também, porque o cara não vai perder nada, né? Ele gastou também, né? Não adianta olhar só um lado, porque o cara também gastou. Mas a gente vai ver como é que vai se desenrolar essa situação aí. E falando em situação, rapaz, parece que tá dando problema lá em Maceió com relação à venda de ingressos do jogo de CSA e Vasco. Eu tinha quase certeza que ia dar nisso, mas quem vai trazer informações do CSA e também do CRB é o nosso repórter Alan Jones. Bom dia, Alan. Bom dia a todos que acompanham o Jogo Rápido desta quinta-feira. Aqui direto de Maceió a gente começa falando do CRB, que vai se preparando, tem a viagem aí nos próximos dias para São Paulo. Galo que encara a Ferroviária sábado, 8h30 da noite, lá em Novo Horizonte, interior paulista. O CRB que vai ter o desfalque do meia Danielzinho, tomou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Goiás, está fora desse jogo. O Giovani pode aparecer como principal novidade no time regatiano. Ontem, no programa Futebol Show, nós recebemos a ilustre participação ao vivo do goleiro Matheus Albino. Ele respondeu a várias perguntas, falou desse bom momento do CRB. Mas eu trago aqui agora um trecho da entrevista do Matheus Albino falando justamente desse desafio que o CRB tem agora na Série B, de se manter no G4, voltando a vencer fora de casa. Afinal, Matheus Albino, quem quer subir para a Série A não só precisa fazer uma boa campanha em casa, mas também conseguir boas vitórias jogando fora de casa, não é isso? Bom, concordo. Acho que pra gente estar nessa briga de G4, que é o que a gente tá trabalhando para fazer, e o grupo tem qualidade para isso, né? A gente tem que buscar essas pontuações fora de casa, vitórias, né? Empates também. Mas acho que a gente vem fazendo bons jogos fora de casa. Acho que a gente
manter essa confiança que a gente tem jogando em casa, manter fora de casa, do mesmo jeito. A gente tem que manter nosso plano de jogo, manter nossa característica de jogo, né, de posição, de posse de bola, manter fora de casa também. A gente sabe que às vezes o jogo fora é um pouco diferente, né? Mas eu acho que é manter essa confiança que a gente tem em casa, conseguir aplicar ela fora de casa. Eu acho que a gente vem conversando sobre isso e trabalhando nesse aspecto também. E o próximo jogo, sábado contra o Ferroviário, é um bom jogo para a gente estar iniciando essa confiança fora de casa, né? A gente sabe que não tem jogo fácil na Série B, são todos jogos muito complicados, muito difíceis, mas o nosso elenco ele tem total capacidade para retomar esses jogos fora de casa e para retomar essas vitórias fora de casa, né? Porque, como você falou, realmente é muito importante para a gente estar nessa briga do acesso. Tá aí o goleiro Matheus Albino falando aqui com a gente dentro da nossa programação esportiva. Vamos falar agora do CSA. O CSA que está aí nesse processo da venda de ingressos para o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil no dia 30 de julho. O CSA que ontem recebeu uma recomendação do Ministério Público Estadual que pediu para que o CSA também vendesse os ingressos de meia entrada de forma online. O CSA optou por vender os ingressos de meia entrada somente nos pontos físicos aqui em Maceió. Quem mora fora de Maceió e é torcedor do Vasco, por exemplo, não tem como comprar os ingressos de meia entrada online. E aí vai ter que pagar o valor cheio, que está muito alto por sinal. Mas o CSA está ajustando isso, né? Por enquanto, o CSA já vendeu os 2 primeiros lotes para a torcida do Vasco. Não tem mais ingresso do primeiro e segundo lote para a torcida visitante. No terceiro lote, o CSA vai vender os últimos ingressos para o torcedor vascaíno. Os ingressos do CSA estão sendo vendidos aqui em Maceió e também de forma online, e a expectativa é que ainda nesta quinta-feira o segundo lote para a torcida do CSA sejam esgotados. E assim que esgotar o segundo lote, o CSA já vai divulgar imediatamente os valores do terceiro lote dos ingressos para esse jogo contra o Vasco da Gama. No total, 10 mil ingressos foram colocados à venda. O CSA que também não tem como colocar mais do que isso. A carga do Repelé hoje é de 15 mil e o CSA tem quase 5 mil sócios adimplentes que estão ativos e precisam garantir também os seus espaços no estádio Repelé para acompanhar esse grande jogo. À noite, dentro do Futebol Show, eu volto aqui direto de Maceió com novas informações do CRB e do CSA. Um ótimo dia para todos vocês. Muito bem, 8h22, tá aí as informações do CRB e do CSA, inclusive sobre os ingressos, né? Ontem até um amigo perguntou como é que estavam as vendas e eu vi no site, né? Ele mostrou o site para mim, que o CSA não estava vendendo meia entrada, só inteira no site. E é obrigação, tem uma obrigatoriedade perante a lei, que inclusive a lei do próprio do torcedor. É preciso o CSA rever para não mascarar essa situação. Ah, não, mas se vender meia, como é que o cara vai comprovar? Ele vai ter que comprar e comprovar. Quem comprar e não for idoso, estudante ou portador de deficiência, que comprar e chegar no estádio e não entrar, o dinheiro vai ter. Quem vai perder o dinheiro não é o CSA, é o torcedor. Porque se eu não sou estudante, nem idoso e nem portador de deficiência, eu vou comprar para quê? Mas alguns compram, sabe por quê, Sérgio Paulo? Porque em Campeonato Brasileiro, em Campeonato Alagoano, em Copa Alagoas, você consegue burlar. Mas Copa do Brasil, irmão, aí já é outros 500. Então o CSA tem que deixar mais transparente, né, para o torcedor. Inclusive, eu falando com esse amigo ontem, eu disse, rapaz, espere que o MP vai ser acionado. Ele, não, aí foi e comprou. Barato demais. 240 pau no ingresso inteiro da arquibancada alta para torcedor do Vasco. Para o torcedor é uma parte única, mas o CSA tem que fazer o correto, né? Não é o MP que está errado. É o CSA que precisa ter transparência e criar mecanismos para que as pessoas que têm direito de comprar meia entrada possam comprar meia entrada pelo site também, não em loja física. Já pensou um vascaíno aqui de Arapiraca, um vascaíno lá de Delmiro Gouveia, que quer ir para Maceió? Como é que ele vai comprar no ponto físico, se ele não tiver ninguém lá em Maceió para comprar? Tem que pensar no torcedor também, né, CSA? Não é só no dinheiro no bolso, não. Mas vamos lá. Continuando em Maceió, vamos agora falar com Viderlan Araújo, ele que traz o seu comentário nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Bom dia, Canhão.
Olá, amigos da NN do Jogo Rápido, um grande abraço. Ontem nós debatemos no Futebol Show vários assuntos, mas eu gostaria de dedicar a minha participação hoje aqui para poder externar a minha preocupação com as condições estruturais do estádio Rei Pelé. A deputada estadual Cibele Moura utilizou as suas redes sociais para poder fazer uma verdadeira campanha e abrir um canal de debate para que o name rights do estádio Rei Pelé, ou seja, assim como em outros grandes centros já existe a prática e a parceria com algumas empresas, o Rei Pelé passasse a ser administrado por alguma empresa forte do estado. Exemplo, o Morumbi hoje recebe o nome Morumbis, que faz marca menção ao produto que é hoje conhecido e reconhecido no mercado nacional e internacional e que detém os direitos de manutenção do estádio, com uma injeção financeira. A grande pergunta, e diante do quadro em que o estádio Rei Pelé se encontra em uma eterna reforma, é se como a empresa estará preparada para poder ter apenas o nome dela exposto, apesar de ser uma situação gigantesca pelo número de jogos que o estádio Rei Pelé tem ao longo do ano, pela Série B do Campeonato Brasileiro com o CRB, pela Série C com o CSA, mas é preciso colocar também as outras competições que esses clubes participam, como Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Até o final do ano, o investimento seria de milhões. Para nós aqui, a ideia ainda precisaria de um estudo muito aprofundado para ver se essa empresa, e se principalmente neste mercado alagoano, seria viável uma parceria entre uma empresa e a instituição ligada ao governo do estado, que tem o determinado poder de gerenciar o estádio Rei Pelé, para poder também viabilizar as melhorias estruturais que a equipe, que o estádio Rei Pelé precisa. Estamos vendo, por exemplo, as equipes reclamando quando jogam no estádio Rei Pelé pela falta de uma água aquecida nos vestiários. São geralmente água que vem pela rede de encanamento, mas direto para os atletas, sem a passagem, por exemplo, de alguma resistência que pudesse provocar um aquecimento na água, deixar a água numa temperatura e termicamente confortável para os jogadores. As condições de enchentes, por exemplo, dos vestiários. A parte estrutural do estádio Rei Pelé para acesso do torcedor, que precisa também de mudanças, de melhorias. As condições tecnológicas, o investimento, por exemplo, em aparelhos tecnológicos que venham oferecer mais conforto e praticidade para os torcedores. Isso seria praticamente aqui uma ideia rápida de milhões que essa empresa teria que investir para dedicar o nome do estádio Rei Pelé à empresa que estaria investindo. A parceria, para funcionar dessa forma, teria que ser muito rentável para aquilo que também pudesse ser investido para o estádio Rei Pelé. Tentar, pelo menos nesse momento em que existe todo um poder e uma responsabilidade do governo de Alagoas na administração do estado, ter um fôlego maior sem comprometer os cofres públicos. Seria viável? Muito viável. Mas acho pouco provável que isso aconteça, principalmente para o mercado local. Fico aqui pensando a quantidade de empresas que Alagoas tem e se essas empresas, elas teriam, por exemplo, o estofo para poder investir economicamente na melhoria do estádio Rei Pelé. Até porque, pelo que se comenta, quanto mais mexe, mais problemas o Rei Pelé tem. Se não mudar a ideia ou a alternativa possa ser encontrada imediatamente, é muito possível que o estádio Rei Pelé, em um curto espaço de tempo, venha a ter, por exemplo, os seus direitos de receber jogos, pelo menos impedidos por conta de situações de laudo, pelo quadro de risco que o estádio apresenta para alguns torcedores. Melhorias estão sendo realizadas, mas eu diria que para os cofres públicos isso traz um peso muito grande e gera uma preocupação. Então eu gostaria de compartilhar isso no Jogo Rápido com vocês nesta quinta-feira, para que a gente pudesse, nessa linha de debate, tentar juntos
buscar uma alternativa que pudesse ser eficiente para ter de volta o maior palco do futebol de Alagoas. Estaria, por exemplo, em condições por muito mais tempo, como assim tem sido. É um estádio antigo, é um estádio que não segue esse ar de modernidade que as arenas que foram construídas, mas estamos acompanhando aí vários elefantes brancos também espalhados no país com a construção dessas arenas desde a Copa do Mundo de 2014, e que aqui em Alagoas já faz mais do que para ontem a necessidade de que o estádio Rei Pelé ou passe por melhorias, ou CSA e CRB busquem também construir suas praças para poder desequilibrar um pouco essa ideia de que tudo está sendo concentrado apenas no estádio Rei Pelé, no combalido estádio Rei Pelé, e que a cada dia que passa tem pedido por socorro diante dessa situação, deixando inclusive um quadro muito claro: em grandes jogos é um perrengue para poder receber grandes públicos aqui no nosso estádio, no nosso estado de Alagoas. Um grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. Estaremos de volta à noite no Futebol Show, dentro aqui da programação da NN. Segue você no Jogo Rápido, dentro do Comando 91. Muito bem, 8h30, tá aí o comentário de hoje do Vindelan Araújo, um tema inclusive importante. Já pensou, Pirulito, Rei Pelé com o nome right? Rei Pelé Pitu. Olha, Rei Pelé Coringa, é chamar de Coringão. Aí já é lembrar do Coringa, já não era coisa boa. Mas o Coringa é bom. Rei Pelé Coringa, olha pra aí. Rapaz, agora, pra esse projeto entrar do jeito que entra dinheiro ali no Rei Pelé, meu Deus do céu. Tem uma obra lá, né, Pirulito? Você que anda mais lá, né? Da rampa, né? Estão fazendo rampa de quê? De motocross, é? Tem o quê? Tem um mês e meio, mais, né? Mais de um mês, né? Aí teve o jogo ia ter Flamengo e Madureira. Aí disseram que não podia ter porque tava numa melhoria. Até hoje. Eita, Rei Pelé. Aí vai acontecer o seguinte: quando não puder receber mais jogos de Série B, Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, os caras criam vergonha na cara. Cria vergonha na cara e ajeita a situação. Mas vamos lá. Copa do Mundo de Clubes, ontem tivemos 4 jogos e hoje mais 4 jogos. De quem tá jogando, né? Tem time, por exemplo, que não tá. E aí fica secando quem tá. Manchester City 2, Wydad 0. O Real Madrid que empatou com o Al Hilal, melhor dizendo, por 1-1, inclusive com um pênalti perdido quase no último minuto pelo Valverde. Pachuca 1, Red Bull Salzburg 2, e teve também a Juventus vencendo o Al Ain por 5-0. Hoje, o grupo A do Palmeiras e o grupo B do Botafogo, os times entram em campo. O Palmeiras vai enfrentar o Al Ahly às 13 horas, horário de Brasília. Inter de Miami, Porto, às 16 horas, também pelo grupo A. E o Seattle Sounders vai enfrentar o Atlético de Madrid às 19 horas. E o Botafogo enfrenta às 22 horas o PSG. 22 horas, horário de Brasília. Então, o Grupo A e o Grupo B jogam hoje pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo vai descarregar um caminhão de brita hoje, subindo uma ladeira. Porque vai ser complicado, viu? Porque vai ser complicado. Se jogar igual jogou no segundo tempo contra o Seattle, meu Deus do céu, aí complica. Mas vamos torcer para que não, né? Vamos lá. Últimas informações do Jogo Rápido de hoje. A gente volta a falar de futebol às 19 horas, debater muito sobre o futebol alagoano e, claro, também sobre essa Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Prato cheio para quem vai ficar em casa, vai ser jogo o dia todo. Quem vai gostar, meu filho Gael, que é o dia todo de 20 e agora entrou de férias, pronto. Mas vamos lá, finalizando o Jogo Rápido, a gente volta a falar de futebol às 19 horas. Um grande abraço para você, um bom feriado para quem vai descansar, para quem vai trabalhar, bom trabalho e boa quinta-feira. Tchau. Jogo Rápido. Oferecimento Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Beba com moderação. Panificadora São Jerônimo. A maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Rua Adrião Henrique da Silva, 75, Jardim Tropical. 3530-2549. Falcão Aquapark. Seu lazer em família. Rodovia L220, Povoado Papa Farinha, em Limoeiro de Anadia. A 15 minutos de Arapiuns.
Arapiraca. Coringa, forte como o povo nordestino. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Procure já uma filial mais próxima à sua casa ou ligue 3529-2324. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Rua Fernandes Lima 320 no centro. 3521-4820. Faculdade Sesmac do Agreste. Com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Governo de Alagoas. Faz por você. Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. Avenida Lamenha Filho 770, Jardim Tropical. 3529-9888. Futebol NN Play. Das 5 às 9 da manhã, o maior volume de notícias no seu rádio, pelos 91.5 da NN e com imagem pelo canal NN Play no YouTube. Aqui a notícia não para. Comando 91. 8 horas 35 minutos, estamos de volta.